Almas queridas, bom dia. Sintamos todos a suave e doce paz de Jesus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Jesus abençoa os meninos e traziam-lhe meninos para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Como todos os textos bíblicos, também este nos oferece ensinamentos e reflexões para toda a vida. Vamos dividir este texto em 3 momentos, em 3 itens. Aqui consta: deixai vir os meninos a mim. Deixai vir os meninos a mim. Palavras tão simples, tão profundas e tão atuais, como veremos. Com esta sentença, deixai vir a mim os meninos, Jesus nos adverte para muitos deveres nossos. Jesus nos diz em que consiste a sua missão junto a nós, a humanidade. Podemos traduzir meninos ou crianças, como consta em outros textos, como estas alminhas que, por enquanto, permanecem em corpo infantil. A criança
em todos os períodos da humanidade, foi sempre deixada à margem, desconsiderada, desprezada. Queixamo-nos presentemente de que muitos governantes não dão à infância a assistência devida, a educação devida, mas esta não é uma conduta somente dos nossos tempos, é de todos os tempos. Mas com a expressão crianças, meninas, meninos, nós podemos trabalhar outras ideias. E as ideias que apresento agora, todas extraídas do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Vejo aqui na tela do Instagram nossas irmãs Karina Bataus, de Araraquara, Irma Finati de Franca, Simone Braga, aqui de Oswaldo Cruz, a vocês o meu carinho e a minha gratidão. Como podemos ainda entender a expressão meninos, retomando as nossas reflexões? Como as almas que gravitam nos círculos inferiores, quer dizer, todos nós na Terra não tivemos em tempo algum e não temos e não teremos espírito superior a Jesus. Ele foi, é e será para sempre na Terra o nosso paradigma, nosso exemplo, nosso modelo, nosso guia. E como sabemos, a cooperação é lei da natureza. Nada vive e nada sobrevive isoladamente. Deus, em sua infinita sabedoria, criou-nos interdependentes. E não somente nós, os seres humanos. Há uma interdependência em todos os elementos da natureza. Uma pedra depende de outra pedra. Uma planta depende de outra planta. Um animal depende de outro animal. Isto para me expressar no singular, mas a verdade é que podemos construir estes pensamentos no plural. Não há na Terra criatura autossuficiente em qualquer dos reinos naturais, mineral, vegetal, animal, hominal e até podemos dizer angelical.
Dependemos, pois, uns dos outros. E como o Cristo é a referência máxima para toda a humanidade, ele, por amor, aceitou o sacrifício, aceitou a renúncia e veio pessoalmente ao nosso encontro, para que tivéssemos nele a referência, a inspiração, o norte, o guia. Por isso, falando de si mesmo, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ele é a nossa estrada. Ele é a nossa direção. É através dele, do seu exemplo, do evangelho que ele nos legou, que vamos avançando, superando os nossos egos arcaicos, as nossas personalidades antigas que ainda remanescem em nós. É com ele, por ele, para ele que vamos avançando, superando também as deficiências desenvolvidas, surgidas nesta encarnação. Meninos, pois, sem ofender a nenhum dos internautas, somos todos nós. Em relação ao Cristo, não passamos de bebês, de crianças. A distância que medeia entre ele e nós é imensa, indimensional, na verdade. Se o irmão mais velho, muitas vezes, suprindo a ausência paterna, materna, assume as funções de pai ou de mãe, do irmão, da irmã menor, imaginemos o papel paternal que o Cristo exerce em relação a todos nós. Portanto, os meninos são estas almas que gravitam nos círculos inferiores. Estes meninos são os infelizes que ignoram a esperança. Estes meninos são os que estão na infância intelectual, em processo de educação. Estes meninos a que se refere Jesus são os fracos, os escravizados, os viciosos, os tímidos, os débeis, os que necessitam de apoio e consolação. Estes meninos são todos aqueles que sofrem, todos os enfermos de variada procedência que necessitam do remédio que o Cristo, como médico das nossas almas, tem para nos oferecer, ou para nos curar profundamente, ou para aliviar as nossas dores, as nossas angústias. Porque não há na terra quem não apresente carências, conflitos, lutas.
dificuldades e tantas outras situações que não podemos agora nos estender. Bem, explicamos a simplicidade da expressão de Jesus. Explicamos rapidamente como podemos interpretar a expressão meninos. Concordamos que todos nós, sem exceção, necessitamos do Evangelho. Todos nós, sem exceção, necessitamos da influência positiva e poderosa de Jesus em nossas vidas. Mas surge agora o terceiro e último aspecto da nossa abordagem agora. Vimos no texto que Jesus tomou as crianças em seus braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Jesus veio para os doentes, fracos, tímidos, débeis, viciosos, escravizados. Sim, mas cabe a pergunta: destes todos, quantos viciosos estão procurando por Jesus? Destes fracos, destes tímidos, destes débeis, destes viciosos, destes doentes, destes todos que sofrem. Quantos querem a assistência de Jesus? Quanto estão se empenhando por buscá-lo, por senti-lo, por internalizá-lo? Quantos estão dispostos a renunciar ao que são, a sacrificar o que são em favor de uma mudança, mínima que seja, de uma transformação mais acentuada? Quantos de nós, humanidade, que estamos imitando as crianças na sua inocência, na sua pureza, no seu sentido de obediência, de acatamento, na busca ao Mestre? As crianças aceitaram os braços de Jesus. As crianças da passagem evangélica aceitaram que Jesus as magnetizasse, lhes aplicasse um passe na expressão espírita. Aquelas crianças queriam as bênçãos de Jesus e, portanto, estavam predispostas, abertas, abriram as janelas dos sentidos físicos, abriram as janelas dos sentidos espirituais, abriram o coração como órgão símbolo dos sentimentos
e estavam prontas para receber o influxo positivo, saudável, curativo de Jesus. Mas quantos nesta humanidade doente que preferem continuar doentes? Quantos que sofrem, que optam por continuar sofrendo? Porque o sofrimento também ejeta adrenalina no corpo, as substâncias estimuladoras ou estimulantes no corpo. Há pessoas viciadas em sofrer. Cite-se como exemplo os hipocondríacos, que se não estão doentes, arranjam uma doença, mas têm que estar doente para terem do que se queixar, do que lamentar, do que lamuriar, porque nas contradições das criaturas humanas, algumas chegam a pensar que a vida delas, sem certos males, ficaria sem sentido, porque muitas exploram as suas dificuldades para criarem uma espécie de zona de conforto. A nossa filha Morgana, por alguns anos antes de desencarnar, óbvio, fez hemodiálise em Adamantina, perdeu as funções renais. E lá em Adamantina, no setor da hemodiálise, havia doentes que saíam da fila do transplante de rim só para não se curarem e continuarem a receber o auxílio doença do SUS. Se fizesse o transplante e fosse bem sucedido, eles sairiam da hemodiálise e teriam, portanto, vida normal e perderiam o benefício. E muitos preferiam continuar fazendo a hemodiálise e recebendo o auxílio do SUS. Para dar um exemplo, o Cristo, portanto, veio para todas as crianças espirituais que jornadeiam na terra, ou seja, todos nós. E esse Cristo, zeloso, previdente, providente, amoroso, não nos abandona, não nos esquece. E por não nos esquecer, por não nos abandonar, Ele enviou-nos o Consolador prometido por Ele próprio, o Espiritismo, que está na Terra há 164 anos. O Espiritismo veio sob o comando do próprio Cristo. É o Cristo que lhe presidiu o advento. É o Cristo que continua presidindo o Espiritismo na Terra. É o Cristo que continua mandando trabalhadores, como, por exemplo, nosso Francisco Cândido Xavier,
que nos deixou um legado de mais de 500 livros, incluindo-se os publicados enquanto encarnado e as publicações póstumas após a sua desencarnação. Um médium extraordinário, o maior médium de toda a humanidade, de todos os tempos, psicografou em todos os estilos, no campo científico, filosófico, religioso, romance, prosa, contos, crônica, poesia, romances. E o Espiritismo está na Terra para atender as crianças espirituais, as crianças psicológicas, que somos todos nós, com variações, alguns com um pouco mais de maturidade que outros, com alguns com um pouco mais de cultura, mas a diferença não é significativa, é mínima. Eu que estou aqui a refletir com vocês, estou no mesmo barco, apresento os mesmos conflitos, as mesmas carências, as mesmas dificuldades. Mas quem está melhorzinho vai ajudando o outro na medida da necessidade do outro e na medida das suas possibilidades. O Espiritismo, pois, para fechar o nosso raciocínio desta hora, também veio para estas crianças psicológicas imaturas e crianças espirituais. Mas quantos estão se interessando pela doutrina espírita? Como estamos nos interessando por ela? Também nós precisamos refletir na nossa postura diante da doutrina espírita. Como o Cristo, a doutrina espírita nos oferece muito, mas temos aproveitado pouco do muito que ela nos oferece. A doutrina espírita nos apresenta esse Deus, Pai, justo, bom, misericordioso, poderoso, sábio, que temos introduzido deste Deus na nossa vida. A doutrina espírita nos apresenta Jesus Cristo como modelo e guia, em que este modelo e este guia tem se expressado em nossas existências. A doutrina espírita nos fala da imortalidade da alma, mas em que este princípio tem contribuído para a nossa transformação. De que vale a informação de que somos imortais, se esta informação em nada contribui para o meu amadurecimento, para a minha modificação, ainda que mínima inicialmente? A doutrina espírita nos diz da reencarnação e que a reencarnação objetiva a nossa evolução. Mas quantos reencarnacionistas, quantos espíritas valem-se da reencarnação
para realizar o desiderato do progresso, do crescimento, da melhoria. A doutrina espírita nos fala do livre-arbítrio, sim, mas quantos espíritas utilizam o livre-arbítrio para escolhas adequadas, para escolher o otimismo, para escolher a fé, para escolher a esperança, para escolher a coragem, para escolher o amor, para escolher a bondade, a ternura, o serviço no bem, o estudo. A doutrina espírita nos fala da reencarnação atrelada ao livre-arbítrio e a lei de causa e efeito, portanto, a lei de justiça. Mas mesmo sabendo que a lei é de causa e efeito, em que nos temos modificado? Sabemos que colheremos o que haveremos, o que semeamos. Mas isso está contribuindo para que modifiquemos de maneira importante a qualidade da nossa semeadura. Ou seja, continuamos infantis, continuamos crianças, teimosas, desobedientes, distraídas, que se recusam a ir ao encontro do Mestre, que não aceitam o abraço de Jesus, que não aceitam as bênçãos do Mestre. Deixai vir a mim os meninos, mas os meninos que somos nós, precisamos querer este abraço do Cristo. Precisamos querer a mensagem do Cristo em nossas vidas. É preciso querer, é preciso buscar, é preciso empenho perseverante para que o Cristo de bênçãos nos abençoe, para que o Cristo da paz nos pacifique. Que Jesus a todos sempre nos abençoe.